Gravação iniciada. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao julgamento da tarde da sessão de 14 horas do dia 28/4/2021. A gente vai dar continuidade ao julgamento dos processos da Iara Fertilizantes. Vamos começar pelo 121 da pauta, que ele é um paradigma. Ele é da relatoria da conselheira Cíntia Lema. A palavra é sua, Cíntia. Não é o 133? 121 não foi o que a gente votou de manhã? Não. Votou 133. Esse 73 é da pauta de fevereiro, o número. É o 133 agora. Não, agora a gente vai julgar o 121, né? Isso. 121, não foi julgado. 133 já foi julgado. Não. Aqui, esse processo é um recurso voluntário contra o acórdão da segunda turma da DRJ de Porto Alegre, tá? Ele é idêntico ao primeiro caso, que nós julgamos, o 133, porém, ele tem aqui um detalhe, que o auditor fiscal, na análise, ao invés dele considerar como crédito presumido, ele considerou como cessão onerosa de ICMS. Eu peço, como nós já fizemos a leitura e o julgamento do caso anterior, eu peço ao colegiado para ir direto à proposta de diligência, é possível? Tá? Conforme relatado, a DRF de origem concedeu parcialmente o crédito solicitado pela contribuinte sob a acusação de que foram constatadas as seguintes irregularidades: não tributação sobre a cessão de crédito ICMS para terceiro e apuração indevida de crédito sobre fretes de transferências e fretes de devoluções. Com relação à cessão onerosa de ICMS, argumentou a fiscalização que essa operação equipara-se a verdadeira alienação de direitos, a título oneroso e origina receita tributável, devendo compor a base de cálculo para a contribuição para o PIS da COFINS. Argumentou ainda que, ao realizar a aquisição do produto sujeito à incidência de ICMS, está comprando a mercadoria propriamente dita, bem como comprando o crédito do imposto inerente àquele produto, e, posteriormente, será alienado juntamente com a mercadoria, além de alienação do crédito fiscal, não sendo possível dispensar tratamento tributário diferenciado, devendo incidir PIS e COFINS sobre tais operações para restabelecer o equilíbrio tributário na operação. Por sua vez, a recorrente argumentou que não houve alienação onerosa de crédito ICMS a terceiro, conforme afirma a autoridade fiscal, a quem incumbiria o ônus de provar tal alegação. Titular de um incentivo fiscal outorgado pelo Estado do Rio Grande do Sul, que consistiria em um desconto dos valores devidos a título de crédito presumido de ICMS na ordem de 75% sobre o valor incidente nas saídas interestaduais. Em processos com igual discussão, referente a outros semestres, a fiscalização reconheceu que os créditos de ICMS constantes da escrita fiscal da impugnante referiam ao benefício fiscal outorgado pelo Estado do Rio Grande do Sul e não da cessão onerosa de ICMS. E, caso fosse cessão de ICMS a terceiro, não haveria tributação, pois deveria aplicar a medida provisória 451/2008, que desonera a incidência do PIS e COFINS sobre a cessão onerosa de ICMS, tendo aplicação retroativa por ser norma mais benéfica nos termos do artigo 106 do CTN. A DRJ rejeitou os argumentos da contribuinte, concluindo que bastaria demonstração fidedigna de que o destino de qualquer uma das transferências identificadas no demonstrativo fiscal teria sido diverso daquele relatado pela fiscalização para evidenciar o alegado equívoco ou que não houvesse outra operação. Ocorre que a recorrente apresentou nos autos o termo de acordo firmado com o Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu o desconto, que concede à recorrente o crédito presumido de ICMS, né?
E, por sua vez, a fiscalização fez menção à cessão onerosa de crédito CMS, passando a discorrer sobre a natureza de tais operações e sem, no entanto, apontar detalhadamente a origem dos valores sobre os quais efetuou os ajustes, incluindo a tributação a título de PIS e COFINS. Igualmente, cabe salientar que os documentos solicitados pela unidade de origem foram entregues por ocasião do termo de início de fiscalização, motivo que é, em especial, o termo de acordo também foi apresentado, motivo pelo qual não foi possível ser considerada a omissão quanto ao ônus da prova, motivo pelo qual não pode ser considerada a omissão quanto ao ônus da prova sustentada pelo ilustre julgador de primeira instância. Então, porque a DRJ afirma que a recorrente não apresentou, né, a documentação, a prova de que se tratava do crédito presumido, mas ela apresentou o termo de acordo. E, por sua vez, igualmente deve ser ponderado o argumento de que a existência de crédito presumido foi considerada pela fiscalização, a exemplo do PAF final 7958-2011-76, igualmente sorteado para essa relatora, que é o caso que nós julgamos agora de manhã. Diante de tais fatos, resta demonstrada a dúvida acerca da origem dos valores apurados pela fiscalização, a qual deve ser sanada antes de proceder ao julgamento deste litígio. Aqui, o que eu considerei? O voto, ele segue na mesma linha, considerando como crédito presumido, eu abordei também, se for o caso de cessão onerosa, entrei no mérito, porém, eu acho que até para evitar, de repente, para não atrapalhar o andamento processual com relação aos argumentos, mesmo que eu julgue aqui, eu entendo que é necessário fazer essa diligência. Entendo que seja imprescindível tal detalhamento, evitando inviabilizar a discussão individual de cada item glosado, especialmente em razão de eventuais divergências sobre o tipo de cada operação, e principalmente em razão do novo conceito de insumo trazido também aqui é com relação aos fretes, né? Desculpa, eu pulei essa parte. A fiscalização, ela mencionou que a glosa dos créditos originados de fretes e transferências e fretes de devolução, e não especificou a que título se dariam tais transportes, ou seja, se refere à transferência de matéria-prima, embalagem e produto acabado. Então, é realmente assim, a fiscalização colocou dessa maneira, usou esse termo, fretes originados de transferências e fretes de devolução. Não entrou nas outras modalidades, que já é de conhecimento do colegiado que compreende os fatos com relação a essa empresa. Então, passando aqui, entendo que seja imprescindível o detalhamento, evitando inviabilizar a discussão individual de cada item glosado, especialmente em razão de eventuais divergências sobre o tipo de cada operação, e principalmente em razão do novo conceito de insumo trazido pelo STJ. Para tanto, nos termos permitidos no artigo 18 e 29 do decreto, propõe a conversão do decreto 70.235, cumulado com o artigo 35 a 37 e 63 do decreto 7.574, propõe a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda às seguintes providências: intimar a contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais que demonstrem a origem dos valores considerados pela fiscalização para a tributação das contribuições para o PIS e da COFINS a título de cessão onerosa de CMS, ou ainda comprovar que tais valores se referem especificamente ao crédito presumido de CMS, na forma alegada. Eu retiro essa parte aqui, bem como enquadramento no artigo 30, porque eu imaginei que o processo anterior poderia ser pela diligência, então eu deixei isso aqui mais a título de observação. Então, encerro aqui. Comprovar que tais valores se referem especificamente ao crédito presumido de CMS na forma alegada. Ponto. Intimar a contribuinte para demonstrar de forma detalhada e individualizada o enquadramento de cada operação no conceito de insumo, segundo os critérios da essencialidade ou relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo STJ, nota C 63 de 2018 e parecer normativo 5 de 2018. Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação especificada nessa resolução, elaborar relatório conclusivo, esclarecendo de forma conclusiva sobre as glosas e apurações efetuadas, constantes da informação fiscal,
e, sendo o caso, recalculando os valores apurados como resultado da diligência. Intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 dias. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retorne os autos ao colegiado para julgamento. Então, aqui envolve essas duas situações, o fato dele mencionar só como fretes originados de transferências e fretes de devolução, né? E a questão também, ele trata sempre por seção de ICMS, onerosa de ICMS, mas é sabido que o desconto que em outros processos são efetuados com relação ao crédito presumido de ICMS. Então, eu entendo que são necessários esses esclarecimentos. Posso fazer uma pergunta, presidente? Posso fazer uma pergunta? Cíntia, e eu vou te perguntar qual tá, porque eu tive um montão de processo da Yara, né? Então, eu acho que eu passei pelo que você está passando aqui. E eu vi sua proposta de voto, né? Caso a diligência não fosse acompanhada. Eu queria ver se você entender melhor qual foi a sua dúvida do frete, porque o que eu reparei nessa história da cessão onerosa, né? Você deve ter percebido isso também. A fiscalização estava usando esse argumento para fazer essas autuações contra essa empresa, claramente errado, né? Eu acho que aqui é um bom exemplo de erro de fato, né? Não era isso. É a discussão que a gente teve no processo anterior, né? De ser crédito presumido de ICMS. Só que as autuações estavam sendo feitas com base numa afirmação de que haveria uma cessão onerosa de crédito de ICMS para terceiros. E daí eu acho que diante das impugnações da empresa, a fiscalização percebeu e mudou a forma de autuar. E daí tem os outros processos, como o que a gente julgou agora há pouco, que já traz a argumentação correta, que é crédito presumido de ICMS, e eu entendo que mesmo assim deve tributar, tá? Mas daí sendo crédito presumido de ICMS, né? Então, eu acho que essa parte talvez a gente pudesse superar, né, para já resolver o processo e julgar o mérito, assim. Mas daí fica entravado se realmente você ficou em dúvida com relação ao frete. Isso que eu queria entender, se o frete foi uma dúvida profunda ou se acabou usando a diligência também para falar do frete, assim? Não, o que acontece, ele menciona realmente naquela informação fiscal, ele usa esse termo, frete de transferência e devolução, né? O que seria a título? Tanto é que na defesa, a recorrente trata por frete de matéria-prima e produto acabado e embalagem, ela trata dessa mesma forma. Mas eu entendo que pode ocorrer aí um prejuízo ao andamento processual por conta desse questionamento. A gente vai estar julgando, a gente sabe que existe divergência na turma com relação ao tipo de frete. E aí colocar, da forma como está embolado o termo frete de devolução, eu acho que é bom que a fiscalização, assim, e a parte também, que eles esclareçam exatamente, para pontuar, para a gente poder votar por item, como aconteceu da última vez. Mas você não acha que se a própria empresa falou frete de matéria-prima e produto de estabelecimento, então é isso, assim? Porque, pelo que eu entendi, a empresa nem brigou por conta disso, assim. Não, pelo ponto de vista da empresa, sim. Mas resta saber, era isso que a fiscalização estava falando? Ou tem alguma outra forma que eu não entendi, eu realmente fiquei, eu fiz o voto, mas eu fiz nessa dúvida só por uma questão de cumprimento, né? Tem que fazer, mas realmente eu acho assim que fica mais seguro depois desse esclarecimento da votação. Tá. Entendi. Obrigada. Ô, Cíntia, nessa tua linha de pensamento, não seria melhor, então, pedir que a fiscalização esclareça que tipo de... ou que corrobore o que a recorrente já traz, dizendo que se trata de fretes dessas naturezas, inclusive, talvez quantificando isso, dado, como você mesmo colocou, posicionamento divergente, alguma divergência na turma, né? Uhum. Que separe isso, eu não sei se isso está no processo, não olhei, né? E aí mudar um pouco os termos desse pedido de diligência, minha sugestão, né? Eu, particularmente, inclusive,
eu entendo que, nesse caso, mas isso é uma visão particular, né? Eu entendo que a sua visão é outra, da turma, inclusive, eu acho que preponderantemente é essa mesmo. Na minha visão, não há que se falar em essencialidade nesses casos. Mas essa é uma visão particular, né? Isso você não precisa mudar, porque esse é o teu entendimento, e eu acho que é o da maior parte da turma. Mas talvez para esclarecer o tipo de crédito que ele está tratando mesmo, né? Uhum. Sim, na minha visão, eu sigo o posicionamento que eu já passei no processo, e é independente dessa questão, mas eu entendo que qual que é a diferença desse processo para o outro? No outro processo, a fiscalização, ela tratou especificamente dos 3 tipos de frete, ponto. Aqui, ela jogou tudo em frete de transferência e devolução. Aqui, então, eu acho que ela precisa especificar isso para que dê esse andamento, principalmente por conta das divergências com relação a cada item. Porque a gente já tratar de uma maneira embolada, da maneira como está nesse processo, é complicado. Você entende que da forma como você colocou, a fiscalização vai responder isso que você quer? Porque a pergunta... Eu aceito sugestão na formulação. Não é só uma dúvida, né? Eu não acho que se você achar que beleza, eu ponho em dúvida se a fiscalização, ao ler isso, vai responder o que você quer, você espera que seja respondido. Uhum. Eu concordo com o Paulo, tá, Cíntia? Se olhar no... Não, eu aceito sugestão do colegiado com relação à elaboração aqui. Em meio da sua diligência, você fala simplesmente essa questão de essencialidade, relevância, mas, na verdade, o que você está buscando é saber que tipo de frete é esse. A gente está querendo discutir sobre o frete, a gente quer uma informação sobre os fretes, mas não tem sequer a palavra frete no item B, entendeu? Então, eu acho que o que o Paulo estava propondo, que eu acho muito pertinente, é que seja mais direto nessa diligência, de que o que você quer é esclarecimento quanto a quais fretes são os que estão sendo realizados. Eu acho que esse é o ponto. Realmente, da forma como... É verdade. Deixar mais pontuado, né? A especificação. Vou pedir aqui, intimar a contribuir, para que seja esclarecido, especificado, quais fretes se tratam do processo, elaborar essa redação. E aí, você pode ir aprimorando. O que importa, eu acho, que para o colegiado é ficar a ideia, né? Que são a discriminação dos fretes que foram realizados pelo contribuinte. Tá. Então aqui, elaborar o relatório conclusivo, esclarecendo de forma conclusiva sobre as glosas apuradas, constando na informação, e aqui, vou colocar nesse item, né? Esclarecendo de forma... É no B de bola que o Renan está falando, não é? Não, sim, não, mas aí o B de bola é para contribuinte. No item D, eu vou colocar para que no relatório fiscal esteja esclarecido de forma conclusiva quais fretes ele estava considerando na informação que embasou o indeferimento. Mas o que o Renan está falando, se eu entendi bem, é que no item B você está falando sobre insumo. Mas a gente não está com dúvida sobre insumo, por mais que seja destinado ao contribuinte. Então, mesmo nessa parte destinada ao contribuinte, que o contribuinte esclareça por provas que você está pedindo aqui, qual a natureza desse frete. Se é de matéria-prima, se é de produto acabado, se é entre estabelecimentos, se é de devolução, o que é. E daí a fiscalização confirma no relatório conclusivo que você está falando no item D de dado. Era isso, Renan? Mas será que é a contribuinte que tem que fazer isso ou é o fiscal que tem que dizer qual é, afinal, o crédito que levou em consideração? Os dois, né? Os dois. O contribuinte traz prova, a fiscalização fala o que ela achou da prova ali. Para mim fica perfeito assim, da forma que a Thaís propôs, tá? Não sei se os demais têm mais alguma observação, mas para mim tá ok. Não, tem que ser assim mesmo, porque aqui no colegiado meu, o grupo tem gente que vota por dar crédito de um frete, outros não, então é necessário estar discriminado o que se refere a cada frete desse, e assim mesmo que tem que ser, né? Tá, então vou fazer nesse sentido aqui, intimar a contribuinte para demonstrar de forma detalhada e individualizada a natureza de cada frete que dê origem aos créditos solicitados.
e também a fiscalização para apontar no relatório, no relatório fiscal, de forma conclusiva, sobre as glosas de apuração, quais foram as operações efetuadas na informação fiscal, individualizando os créditos que deram origem ao crédito. Tá? É isso? Estou pronto para votar, presidente. Ok. Todos podem votar, né? Quem não vota é o conselheiro Silvio Renato. Com a relatora. Quem não vota é a conselheira Maísa. Com a relatora. O voto conselheiro Marcos Roberto. Com a relatora. Como vota o conselheiro Paulo Regis. Acompanha a relatora. Como vota a conselheira Renata Bellini. Com a relatora. E como vota a conselheira Thaís Laurentis. Acompanho. Ok, eu também acompanho a relatora. Aos membros colegiados, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Esse foi o 121, aplica para os repetitivos 122 a 132. Ok, esse era o único atrasado nosso, não era? Então vamos agora. Deixa eu procurar aqui. Vamos agora para o primeiro processo das 14 horas, da sessão das 14, que é o item 211, Xuang Feng, né, Renata? Xuang Eu não sei Feng como é que de se pronuncia, mas enfim. Xuang Feng de relatoria da conselheira Renata. Ok? Com a palavra, a conselheira Renata. Eu vou direto ao voto. Até que o relatório está bem curtinho, mas eu vou esmiuçar ponto a ponto. Acho que até o voto está mais extenso que o próprio relatório. Então, eu peço licença e direto ao voto. Então, aqui o recurso voluntário preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo, resultando, pois, em seu conhecimento. Trata-se do presente processo de auto de infração, lavrado em face recorrente, visando a cobrança de multa substitutiva equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria pela impossibilidade da sua apreensão, conforme o relatório fiscal de folhas 9 a 22, nos termos dos artigos 673, 675, inciso 4º, 689, parágrafo 1º, do regulamento aduaneiro, e artigo 73, parágrafo 1º e 2º, e 77 da 10833. As seguintes DIs foram objeto da autuação. Aí eu coloco abaixo quais foram as DIs que foram objeto desta autuação. Conforme se extrai do relato fiscal de folhas 9 a 22, estou demonstrado que a empresa, ora recorrente, foi a real adquirente das mercadorias objeto das DIs acima elencadas. A empresa não seria mera compradora de mercadorias importadas no mercado interno, mas teria realizado operações de comércio exterior como encomendante, mediante interposta pessoa, no caso aqui a empresa OKSN, permanecendo, portanto, oculta ao fisco. E referido ao relatório fiscal, ficou consignado que a empresa OKSN fora autuada com fundamento no artigo 33 da Lei 11.488 de 2007, que prevê a multa de 10% do valor da operação acobertada, aplicada à pessoa jurídica que cede o nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiro, com o objetivo de ocultar os reais intervenientes ou beneficiários. Situação essa tratada em outro processo administrativo, como coloquei aqui, final 2012-85. A autuada apresentou impugnação, pugnando preliminarmente a nulidade do auto de infração, tendo em vista o vício no mandado de procedimento fiscal que delimitava o objeto da fiscalização ao exercício de 2012 e ao tributo imposto de renda à pessoa jurídica. No mérito, a impugnante aduziu a ausência de provas e que a autoridade fiscal teria lançado com base em presunção, sem qualquer amparo legal. Segundo a defesa, todas as operações que se caracterizariam simplesmente como aquisição de mercadoria no mercado interno. Ainda,
postulou a inexistência de solidariedade com base no artigo 124 do Código Tributário Nacional. E, por fim, foi alegada a desproporcionalidade das multas aplicadas e o caráter confiscatório. Outro pleito trazido pela impugnante é o da aplicação da retroatividade benéfica da multa aplicada com o advento da Lei 11.488 de 2017, mormente no seu artigo 33, que prevê aquela multa de 10% de cessão do nome para a realização de operações de comércio exterior. Em suas considerações finais, a hora impugnante pleiteia a juntada de documentos, elementos comprobatórios posteriormente, dilação de prazo para impugnação e a realização de diligência. Isso tudo foi na impugnação. A DRJ manteve a autuação em síntese pelos seguintes fundamentos. Destaca que a impugnação se apresentava desconexa, fazendo constar a defesa diversa daquela imputada no auto de infração, como, por exemplo, argumentos contra a exigência do PIS e da COFINS, crédito previdenciário, tributo estadual, além de apontar a empresa diversa daquela hora autuada. Afasta a nulidade e justifica que o MPF trata exatamente do período abarcado pelo lançamento, que é setembro de 2009 a novembro de 2010. 3. Explica que o argumento da solidariedade não encontra guarida, já que no auto de infração não há que se falar em solidariedade, não houve imputação de solidariedade naquela autuação. E 4. Afasta a retroatividade benigna do artigo 33 da 11.488, haja vista que os fatos geradores datam de data posterior, setembro de 2009 e novembro de 2010. E 5º, reitera os argumentos do relatório fiscal, concluindo pela existência de interposição fraudulenta e pela exigência da multa à hora aplicada. Bom, em recurso voluntário, a recorrente se vale, em resumo, dos mesmos argumentos deduzidos na impugnação, só que inclui alguns outros pontos que eu vou tratar aqui com vocês. Preliminarmente, ela vai pedir pela mesma razão já deduzida na impugnação, a nulidade do auto, por vícios no mandado de procedimento fiscal, e acrescenta a ofensa ao artigo 9º, parágrafo 1º do Decreto 7235 de 72. E no mérito, traz de novo os argumentos de improcedência do auto de infração, porque ele teria sido lavrado em meras presunções de fraude e simulação na operação da recorrente, sem que houvesse qualquer prova pela fiscalização. Vai dizer que a empresa OKSN realizou importação por conta própria e revende depois aquelas mercadorias recorrentes no mercado interno, por isso não haveria que se falar na penalidade a ela imputada. Disse ainda que teria ocorrido violação ao princípio da legalidade, porque a lei não determina que o adquirente das mercadorias importadas conste na declaração de importação. Também pede que não houve aqui a prova do dolo ou da má-fé, nem dano ao erário. E diz também que a revisão aduaneira não poderia aplicar a pena de perdimento e sua consequente conversão na multa de 100% do valor aduaneiro das mercadorias já importadas, desembaraçadas e comercializadas com o devido recolhimento dos tributos, segundo a recorrente, o que somente poderia ser avaliado se não houvesse a conclusão do despacho aduaneiro da importação. E, por fim, pede de novo a aplicação do artigo 33 da Lei 11.488 de 2007. Vamos lá. Preliminarmente, então, eu vou tratar aqui dos vícios do mandado de procedimento fiscal a ensejar a nulidade do auto de infração. A recorrente alega que a autuação não preenche os requisitos de legitimidade do lançamento e embasa sua afirmação com suporte em supostos vícios no mandado de procedimento fiscal anterior à lavratura do auto de infração. Aduz que esse MPF não faz alusão à cobrança de tributos, nem ao período hora fiscalizado, que não teria existido a ciência da contribuinte contra as alterações realizadas no MPF número tal. Como bem destacado pela DRJ, o auto de infração hora combatido trata da aplicação de multa e não de cobrança de tributos,
além do que o MPF anterior versa exatamente sobre o período hora fiscalizado. Aí eu colacionei aqui para vocês a tela que diz aqui em amarelo o período que de fato foi fiscalizado. Quanto à eventual ausência de notificação do contribuinte acerca de eventual alteração no MPF, não há nos autos documentação suficiente para avaliar se houve aquela alteração ou mesmo a correspondente ciência do hora fiscalizado. Nada obstante, ainda que fosse verificada qualquer falha relacionada ao MPF, como destacou o acordo recorrido, já é pacífico neste Conselho a inexistência de nulidade de lançamento por eventuais incorreções no mandado de procedimento fiscal, que é mero instrumento de controle administrativo da fiscalização e não tem o condão de outorgar, e menos ainda de suprimir a competência legal do auditor fiscal para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento quando devido. Assim, a não observância de normas procedimentais não comprometeriam a validade do lançamento e o crédito tributário constituído por autoridade competente nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, nem tampouco afronta direito ao contraditório e à ampla defesa. Estando, então, o sujeito passivo ciente do procedimento fiscal, não há que se falar em nulidade se foram seguidas todas as normas para a realização do auto de infração. Desta forma, se a recorrente pode exercitar com plenitude seu direito de defesa, afasta-se qualquer alegação de nulidade atinente à emissão, prorrogação ou mesmo alteração do mandado de procedimento fiscal. Então, ela afasta essa primeira preliminar. A segunda é a ofensa ao artigo 9º, parágrafo 1º do decreto 70235. Aduz a recorrente que teria existido violação a esse dispositivo, já que o auto de infração foi lavrado contra a empresa OKSN e não diretamente contra a recorrente, constando o seu nome como responsável solidário e, portanto, havia necessidade de autos de infrações diversos para cada contribuinte. Ora, como se lê do auto de infração as folhas 4 a 11, consta como autuada exclusivamente a recorrente, não há qualquer menção à responsabilidade solidária. Portanto, afasta-se também tal preliminar por ofensa ao artigo 9º, parágrafo 1º do decreto 70235. Ela vai falar de algumas outras coisas que já foram alinhadas na impugnação, que agora se confundem com o mérito, que passo então agora a analisar. Então, o mérito, como a gente já vem discutindo aqui em outras sessões, já não é novo nesse colegiado, a interpretação fraudulenta tem inúmeros, já vem sendo discutida em inúmeros acordos, e discutido tanto quanto a relação de provas, tanto quanto a natureza jurídica do que vem ocorrer em cada caso concreto. A Lei 10.637 altera o Decreto 1455/76, incluindo o dispositivo que prevê, na lista de infração que constituem dano ao horário, as mercadorias estrangeiras ou nacionais na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, real vendedor comprador ou de responsável pela operação mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiro. A infração punida com perdimento de mercadoria visa a proteção do controle aduaneiro na medida em que se deve conhecer o real sujeito passivo interessado na realização da operação, no caso aqui, a importação de mercadorias. Assim, na impossibilidade de aplicação da pena de perdimento, a multa substitutiva pelo valor aduaneiro objetiva, da mesma forma, combater a conduta danosa do contribuinte em face ao controle aduaneiro. As modalidades de importação no interesse de terceiro, especialmente após a publicação da Lei 11.281 de 2006, foram classificadas por conta e ordem de terceiros e para revenda a encomendante para determinado, fazendo surgir em tais hipóteses a necessidade de identificação dos reais interessados na transação aduaneira, seja ele denominado real adquirente ou encomendante dos bens importados. Em linhas gerais, tais modalidades se diferem de acordo com a titularidade do recurso utilizado na operação, sendo por conta e ordem de terceiro aquele em que o real adquirente tem não apenas o interesse na importação, mas também custeia os recursos próprios, ainda que parcialmente, ao passo que a operação por revenda encomendante pré-determinado, a importação seria feita com recursos do próprio importador. Aí eu trago aquela
conhecida, né, diferença que Maísa trouxe no voto dela, 3402005466, trazendo as diferenças entre uma e outra importação. O caso concreto agora em análise vai tratar da operação para revenda encomendante determinada. Importante destacar que na mesma alteração trazida pela 10.637, a interposição em uma operação de comércio exterior pode ser assim comprovada ou presumida, sendo que na presumida é aquela na qual se identifica a empresa que está importando, não faz para ela própria, pois não consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência de recursos empregados na operação, assim diante da presunção legalmente estabelecida conforme artigo 23, parágrafo 2º do Decreto-Lei 1455 de 76. Configura-se, portanto, a interposição fraudulenta e aplica-se a pena de perdimento. Adianta-se que não é esse o caso dos autos. A interposição comprovada, por sua vez, é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado, como no caso dos autos. Nesse caso, a penalidade de perdimento afeta materialmente o acobertado, em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme artigo 97 do Decreto-Lei 3766. E a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de acobertar. Esse é exatamente o caso em análise, em que a fiscalização não pretendeu caracterizar a incapacidade financeira do importador extensivo, no caso a empresa OKSN, para a realização da importação, mas sim acompanha toda a circulação de recursos, fazendo análise das datas de importação, notas fiscais, transferências bancárias, lançamentos contábeis, tudo visando aferir o que há por trás do importador ostensivo, a OKSN. Existia a recorrente, que é a real adquirente, que encomendava a importação daquelas mercadorias. No relato fiscal de folhas 9 a 22, que acompanha o auto de infração, ficou claro que a hora recorrente foi a real adquirente das mercadorias objeto das declarações de importações ora analisadas. A autuada aqui não era uma mera compradora de mercadorias no mercado interno, mas sim teria realizado operações de comércio exterior como encomendante, utilizando interposta pessoa, a empresa OKSN, permanecendo oculta ao fisco. Como pontuado pela DRJ, constata-se que as operações de importação perpetradas pela empresa OKSN eram sempre declaradas como próprias. Contudo, dentre os indícios apontados pela fiscalização e chancelados pela DRJ, o que mais me causa espanto é que a totalidade das mercadorias importadas era integralmente revendida imediatamente, no mesmo dia ou logo após o desembaraço aduaneiro, a uma única empresa, no caso a recorrente, e mediante uma única nota fiscal, conforme se vê as folhas 52 a 173 dos autos. Situação que foge completamente aos padrões de importações por conta própria. Eu coloquei aqui abaixo um quadrinho para vocês verem a data do registro de importação, a data do desembaraço e a consequente nota de saída, que justifica ou no mesmo dia ou alguns dias depois da entrada no desembaraço aduaneiro. Destaco ainda que no campo informações complementares nas notas no rodapé das notas fiscais de saída, conforme folhas 52 a 173, as vendas realizadas à autuada, observei que existe informação que as vincula à DI de origem, fato também observado nas planilhas de folha 174 a 180. Desta forma, parece-me evidente que toda operação fora previamente contratada, encomendada, caracterizando clara utilização de fraude mediante interposição de terceiro, ocultando o real adquirente. Aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo de nota fiscal que eu me referi. Tem aqui a nota de saída, se vocês tiverem um pouquinho de esforço, está aqui embaixo, nas informações, o número da DI. Isso vem acontecendo em todas as outras, conforme as notas que eu botei uma para exemplo, mas nos demais isso vem acontecendo reiteradas vezes. O relatório fiscal ainda, as folhas 18, informa que houve diligência à sede da empresa OKSN e se verificou tratar de uma sala comercial
com uma única funcionária, que era uma secretária, sem qualquer depósito nem exposição de mercadorias, sem vendedores, representantes comerciais, sem site na internet e com um capital social de R$100 mil. Situação, mais uma vez, incompatível com uma empresa que fatura no período mais de R$40 milhões. Desta forma, a ausente estrutura física e operacional condizente, nasce um outro indício que inviabiliza a atuação da empresa OKSN no comércio exterior por conta própria e, consequentemente, suporta a conclusão de que o real adquirente é ocultada por interposta pessoa em clara fraude fiscal. Abaixo colaciono um pedaço do relato fiscal que também fora destacado pela DRJ, que vai dizer aqui que no período de 2008 a 2012, a empresa OKSN, ela movimenta mais de R$17 milhões em importações a partir de uma sala comercial de 63 metros quadrados. Diz aqui que o capital dela é de R$100 mil, sendo incompatível com uma empresa, como eu falei, que fatura só no período mais de R$40 milhões. Voltando aqui às minhas palavras, a recorrente alega a eficiência da empresa OKSN por ter um giro rápido de estoque, além de que reafirma que adquiriu as mercadorias no mercado interno mediante emissão de notas fiscais de venda, sem que houvesse qualquer adiantamento de valores. Fato esse que é irrelevante, porque, como visto linhas acima, na importação por encomenda, a empresa comercial importa com recursos próprios e não de terceiros. Tais afirmações vazias não têm o condão de invalidar os fatos e indícios acima narrados. Inclusive, a recorrente, ao se defender em seu recurso voluntário, diz exatamente o seguinte: o baixo estoque da empresa OKSN é explicado pela forma de atuar da empresa, que prefere manter os produtos no porto até o momento da entrega, com vias a evitar custos de transporte e armazenagem. Ora, a afirmação mais se aproxima da conclusão da fiscalização de que houve encomenda de produto importado e não revenda. Esse comportamento não é característico de quem faz importação por conta própria da taverna. Ademais, a recorrente não traz aos autos nenhuma outra prova que justifique a sua qualidade de cliente da empresa OKSN, como, por exemplo, contratos comerciais, correspondências, e-mails, que abonassem os pedidos realizados à empresa importadora. Não há qualquer prova dessa relação comercial, pelo contrário, as notas de saída, como já mencionado, fazem constar o número da DI a que se refere a sua emissão, numa clara evidência de que não houve compra e venda, mas aquisição de produto importado por encomenda. Importante ainda destacar que a fiscalização consignou em relatório fiscal que a empresa OKSN também teve contra si lavrado auto de infração com fundamento no artigo 33 da Lei 11.488, que prevê a multa de 10% do valor da operação acobertada aplicada à pessoa jurídica que cede nome para a realização de operações de comércio exteriores de terceiro, com o objetivo de ocultar os reais intervenientes ou beneficiários, conforme está no processo 2012-85, final 2012-85. Então, em pesquisa ao site do CARF, verifiquei que no dia 27 de janeiro de 2017 foi prolatado o acórdão 3401-003-312 da Lázara do Conselheiro Rosaldo Trevisan, nos autos desse PA, final 2012-85, em que restou em conteste a aplicação da multa do artigo 33, assim a que eu me referi, a empresa OKSN. Por oportuno, transcrevo abaixo parte do voto do relator, Rosaldo Trevisan, que colho como razões de decidir, conforme no artigo 50, parágrafo 1º da 9784 de 99. Aqui eu vou ler alguns trechos do voto que foi prolatado, né, contra a empresa OKSN. Que ele vai dizer aqui que a empresa ela vendia lotes fechados após o embarque da mercadoria no exterior, como faz a própria Receita Federal. Ela justifica aqui
no caso a OKSN, que é todas aquelas importações, ela vende em lotes fechados após o embarque e compara a operação dela às operações realizadas pela Receita Federal do Brasil. Aí, segundo o voto do relator, naquele momento, disse que não nos parece, no entanto, que se revista de um mínimo de plausibilidade de tal afirmação, diga-se absolutamente desprovida de qualquer amparo probatório, contratos, datas, horários, realizações de leilões, etc. E, ao se comparar com a Receita, ao vender os seus lotes de leilão, no caso pelos quais nada pagou, papapá, publica seu conteúdo com razoável antecedência, deixa a amostra em repartições, tudo com ampla publicidade. E ainda assim, frequentemente, se vê as voltas com mercadorias que acabam não sendo vendidas, por falta de comprador. Ao se admitir essa linha argumentativa, a empresa, tais encalhes de mercadoria provavelmente se deveriam à inexistência de homens de negócio na Receita Federal, que mesmo dispondo de ampla publicidade e sequer desejando lucro, não alcançaria a eficiência da recorrente e do seu único negociador. No caso em análise, o fisco, após verificar o fluxo financeiro da empresa e mapeá-lo, percebeu aportes diversos não identificados que tornaram claro que a empresa não detinha por si recursos para financiar as importações declaradas como próprias. Tratava-se, assim, de operações de terceiros. Isso resta provado pela simples impossibilidade da empresa revelar objetivamente a origem da disponibilidade dos valores empregados na operação. Aí dá a entender no primeiro momento que seria uma presumida, né? Uma interposição presumida. Mas aí continua. Mas a fiscalização seguiu adiante em seus trabalhos, buscando evidenciar de que forma aquelas operações de venda se relacionavam às declarações de importação da OKSN, realizando cruzamento de informações com cada importação correspondia em venda integral a diferentes compradores. Nesse caso, estava se tratando de outras questões além da empresa que ora se analisa, conforme as planilhas daqueles autos. Conclusão. Substancialmente, a empresa, ao importar essas mercadorias, conclui, né, o conselheiro Rosaldo Trevisan, ela já tinha em mãos as quantias certas e os pedidos dos seus clientes. E atenta contra a lógica e a razoabilidade, crê, por exemplo, que as mercadorias importadas naquelas DIs, ele deu um exemplo, teriam sido adquiridas sem qualquer perspectiva de venda. Da mesma forma, atenta contra os mesmos atributos a crer que 341 importações teriam sido, cada qual, vendidas integralmente mediante nota fiscal a determinada empresa, sempre no máximo de 3 dias do desembaraço aduaneiro e sem a respectiva estocagem, sem equipe de venda correspondente. Lógico, atentaria a lógica e a razoabilidade o dever de trazer consistentes documentos, calculados em documentos, e não a simples alegação de eficiência e de que haveriam homens de negócio, que foi a alegação daquela empresa naquela oportunidade. E aqui, efetuadas as 341 importações efetuadas pela recorrente, chegou-se à conclusão que, reunidas as informações, se vislumbrar nos autos caso clássico de interposição comprovada, estando a OKSN, em verdade, a acobertar os reais adquirentes das mercadorias importadas. E tal conduta seria tipificada no artigo 23. Continua que a interposição comprovada, por sua vez, é caracterizada por um acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. E no caso aí, a acobertada seria, no caso nosso aqui, seria recorrente lá as empresas que estavam sendo acobertadas, e aqui a acobertante, que é a OKSN, que é exatamente essa que a gente trata aqui. E aqui ele vai fazer a diferenciação, que a multa a ser aplicada ao acobertado é a multa do artigo 10, do acobertante, perdão, do acobertante seria do artigo 10, do artigo 33, e ao acobertado a pena de perdimento e a consequente aqui conversão, caso a mercadoria não exista mais. Voltando aqui às minhas palavras, desta forma, no caso em análise, está-se diante de interposição comprovada, em que o acobertante é a OKSN, importador ostensivo, e a acobertada recorrente real adquirente. O que se vê na hipótese em estudo é o típico
caso da simulação relativa subjetiva, que mira nos participantes do negócio, de modo que a pessoa que figura na operação não é a mesma que irá dela se beneficiar. Nessas hipóteses, o sujeito aparente é o denominado laranjo, testa de ferro, chamado de interposta pessoa. Como a recorrente não possuía habilitação do Siscomex, não poderia nem importar por conta própria nem por encomenda. Então, simula a importação direta pela OKSN e posterior revenda ela, quando na realidade ela própria é a real adquirente da mercadoria importada. Por isso, não procedem as alegações da recorrente de que a autuação fora realizada com base em presunções não comprovadas, o que sucumbe a eventual análise de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que, de fato, não há norma que determine que o adquirente esteja determinado na DI, o que também não é o caso dos autos, conforme já explicado. Da mesma forma, quanto aos argumentos relativos à inexistência de interposição fraudulenta, as provas e os indícios já explicados alhures respondem por si só. Quanto às alegações de inaplicabilidade da pena de perdimento por ausência de comprovação do dolo e do dano ao erário, melhor razão, não assiste a recorrente. O tema é pacífico no âmbito deste Conselho Administrativo por sua aplicabilidade. Comprovada a prática da infração, não há que se falar em ausência de dolo específico ou dano ao erário, até porque a própria legislação aduaneira traz expressamente a desnecessidade dessa constatação. Como está aqui o artigo 94, que trata sobre o tema. Ademais, o dano ao erário provado pela infração aduaneira é presumido e não está ligado à arrecadação de tributos. O bem tutelado é o controle aduaneiro. Aí também coloco aqui o voto do Diego, que trata, naquela oportunidade, da exata desnecessidade de prova desse dano. Assim, improcede a alegação da defesa. A recorrente ainda tenta se defender dizendo que a revisão aduaneira não poderia, na revisão aduaneira, aplicar a pena de perdimento e sua consequente conversão na multa de 100% daquele valor, se as mercadorias já foram importadas, desembaraçadas e comercializadas com o recolhimento dos tributos devidos. Ou seja, ela entende que a penalidade discutida somente poderia ser avaliada caso ainda pendente a conclusão do despacho aduaneiro de importação. Também não procede tal argumento. A cobrança dos tributos incidentes na importação decorre da própria exigência legal. Afinal, o lançamento é ato vinculado e decorre de verificação da ocorrência do fato gerador. Em outras palavras, ocorrido o fato gerador, acarreta a exigência dos tributos incidentes, ainda que posteriormente constatada a ocorrência de fraude no momento da importação. Por outro lado, a pena de perdimento e sua possível conversão em multa substitutiva sobre valor aduaneiro, como já mencionado, visa a proteção do controle aduaneiro na medida em que se deve conhecer o real sujeito passivo interessado na realização da operação, no caso da importação de mercadorias. Assim, na impossibilidade de aplicação da pena de perdimento, a multa substitutiva pelo valor objetiva da mesma forma, combater a conduta danosa do contribuinte em face ao controle aduaneiro. Fato esse completamente diverso de eventual existência de tributos devidos. Importante destacar ainda que as mercadorias foram efetivamente importadas, concretizando-se com a ocorrência do fato gerador previsto na legislação e a exigência dos tributos devidos naquela operação. Inclusive, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, em decisão unânime, já pacificou esse entendimento pela acumulação de pena substitutiva do perdimento e os tributos incidentes na operação de importação, como descrevo aqui, excerto do voto. Voltando aqui às minhas palavras, a recorrente ainda pleiteia a aplicação da retroatividade benéfica da multa do artigo 33 da Lei 11.488 de 2007. Ora, como bem apontado pela DRJ, os fatos geradores que ensejam a autuação datam de 2009 a 2010, quando referida norma já estava em vigor, razão por que não há que se falar em retroatividade. Ademais, como já tratado linhas acima, a penalidade do artigo 33 deve ser aplicada nos casos de interposição de terceiros ao acobertante,
no caso a empresa OKSN, o que de fato ocorreu, como se viu no processo administrativo 2012, final 2012, 85. Portanto, também procede o argumento. Quanto às alegações de incondicionalidade, confisco, eu aplico aqui a súmula CARF número 2. Desta forma, também não procedem os argumentos da recorrente. Assim, ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário. Presidente, é assim o meu voto. Obrigado, conselheira. Algum esclarecimento? Silvio Renan? É só um ponto. Gente, está todo mundo escuro para mim. Eu não sei se está dando para me ouvir perfeitamente. Sim, estamos ouvindo, sim. Essa na questão da comprovação do dano ao erário, né? Que assim, o raciocínio que a Renata usou, inclusive, foi o mesmo raciocínio que eu trouxe para o colegiado no processo da... Não vou lembrar o nome agora. Acho que umas 2 sessões atrás, em que o colegiado me convenceu justamente de que o melhor raciocínio quanto à comprovação do dolo do dano ao erário é que nos casos de interposição fraudulenta, nesse processo, e no meu caso lá, estaria comprovado o dolo do contribuinte, na verdade o dolo, que não caberia a gente desconstituir essa necessidade de contestação. Eu acho que até as colegas, acho que não sei se foi a Maísa que levantou esse ponto, talvez ela até lembre melhor isso. E que eu até brinquei com o Mineiro, que estava utilizando uma doutrina que ele já defendeu em algum momento, e ele disse, não, isso aí vai alterando com o tempo. Então, é mais o que restou na conclusão daquele meu processo, eu acabei afastando um pouco essa questão da desnecessidade de comprovação do dolo, e troquei o meu entendimento, atendendo até a posição da turma, entendi o que a turma estava tentando me demonstrar, de que naquele caso eu não precisava dizer que não era necessária a comprovação do dolo, porque estava comprovado. E aqui no seu processo eu penso exatamente da mesma forma. Está comprovadíssimo, no meu entendimento pelo menos, o dolo e a existência da interposição fraudulenta. Acho que era mais esse ponto mesmo, e mais parabenizar por esse voto, que para mim ficou muito claro. Retomando aquele ponto lá que o Renan falou, o Mineiro também participou, eu estava casualmente naquela sessão. A ideia fundamental é que a interposição fraudulenta por si ela é dolosa, né? Ponto. Se eu concluo que houve interposição fraudulenta, houve dolo. Pronto. Houve dolo. Houve dano ao erário, nesse caso, né? Verdade. É verdade. Porque aqui é bem claro, né? Enfim, pelo menos para mim ficou muito claro. Inclusive, é verdade, o dolo está bem claro também. E, Renata, você até colocou, o bem jurídico tutelado é o efetivo controle aduaneiro. É nesse sentido que é a ideia, né? Então, você teve o... Hã? Não, sim, você está certo, é isso mesmo. Posso fazer uma alteração aqui só nesse ponto. Não tem problema, não. Só ensejando, que, na verdade, nada obstante a isso, o dano está comprovado. Eu acho que é esse o ponto, né? Isso, exatamente. Acho que ficaria bem espelhado aí as discussões da turma de que está comprovado o dolo. Sim. Nada obstante essa questão da comprovação, nesse caso não há nem que se falar, porque o dolo está comprovado. Eu vou tirar aquela parte, vou acrescentar essa e mantenho o resto. Pode ser assim? Vai ficar ótimo, obrigada. Nada. Não é só para você que está comprovado, né? É importante, na minha opinião... não, independente do entendimento da turma aqui, essa questão foi analisada naquele outro processo anteriormente. Para eles também foi comprovado, né? Eu até aproveitaria aquelas próprias razões de decidir, se concordasse, como no seu voto, né? Que foi muito melhor, né? Como razões de decidir. Isso, Então, só para reforçar que, além de nós, eventualmente, achar que houve a interposição e votar pela negativa do provimento do recurso, que é o que eu concordo, né? Além de nós, essa matéria também já foi referendada por outra turma que analisou anteriormente a questão do acobertante, né? Mais ou menos isso. Sim. Diga, Maísa.
era nesse ponto até que eu ia te fazer uma observação, porque assim, lendo lá o acórdão, esse outro acórdão, e vendo aqui pelo relatório fiscal, o que aconteceu é que a fiscalização, ela viu que aconteceu, que essa empresa, ela estava envolvida com outras empresas. Não é a multa de cessão de nome para essa operação. Então, esse processo que foi julgado, ele é em relação a outras pessoas jurídicas, e não a Shuang, essa que a gente está julgando. Até, por que eu fiquei nessa dúvida? Porque eu não achei o nome da Shuang, o nome dessa empresa lá. Ela deu a entender que, tanto que ele cita, fui buscar, porque ele citou no relatório aquele número daquele processo. Não, realmente. Só para eu te explicar, porque ele fala assim, a execução do presente trabalho foi baseada em auditoria anteriormente realizada no contribuinte AKSN. Sim. Então, cujo auto de infração foi formalizado no processo tal. Então, ele está falando assim, olha, eu me inspirei na auditoria anterior. A execução desse trabalho foi baseada numa auditoria anterior quanto a essa empresa. E os lançamentos efetuados em desfavor foram constituídos com base no artigo 33, que é isso. Eu não estou alterando em nada o seu voto, tá certo. Eu só acho que, às vezes, o que seria interessante é você colocar aqui que é em relação a outras pessoas jurídicas. Outras encomendantes. É isso que eu quero dizer, porque naquele caso... Eu acho que nem era encomenda, não. Encomenda é nesse. Pelo que eu li depois do processo lá acho que era por conta... seria questão... Não seria por encomenda, seria... É porque a legislação anterior não previa isso. É porque lá, eu acho que eu estou entendendo que é a situação antiga de... Isso. Mas eu posso colocar aqui. Pelo que eu vi aqui do acórdão, são outras empresas, Asiamex, BCL, são outras empresas que fizeram... enfim, que tem lá declarado como se fosse nome próprio, operações de terceiros. Lá é ocultação de terceiro mesmo, ou interposição fraudulenta. Aqui também foi identificado pelo fato de ter feito essa vinculação direta. A mesma coisa. E aí o conjunto indiciário ficou maior pelo fato dessa OKSN ela já não existir de fato, né? Não tem uma operação compatível, então é conjunto, né? Por isso que ele traz da operação anterior para essa. É só porque, do jeito como você colocou aqui no seu voto, fica parecendo... Parece que está tratando lá. Entendi. Essa autuação teve a multa de cessão de nome lá. Inclusive, Thaís, é uma coisa interessante, porque aqui só está essa Shuang Feng. Ele foi individual. Normalmente, quando a gente tem operação nesse sentido, Renata, por que eu chamei a Thaís? Porque a gente tem uma discussão de ter a multa de cessão de nome ser a única aplicável para aquele que está sendo substituído. E aqui, nesse caso, a fiscalização ela acabou fazendo um pouco isso. Ela aplicou para a OKSN só a multa de cessão de nome, e aqui ela só aplicou para a pessoa que foi admitida como encomendante. Então, é interessante esse caso. Fez certinho. Ela fez certinho. Na nossa concepção. Fique de exemplo. Exatamente. Então, e assim, só nesse ponto, Renata, aí, todas as vezes que você fizer essa referência a esse outro processo, tentar deixar claro que não é dessa sessão de nome dessa Shuang Feng, mas que todo o conjunto indiciário é o mesmo, né? Principalmente da inexistência de fato dessa empresa. Ok, eu coloco isso aqui. Ok. Mais algum questionamento? Não? Então vamos à votação. Conselheira Silvia Renan, como vota? Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Maísa, como vota? Renata, eu acho que é o seu primeiro caso de cessão de nome grande, assim, então eu queria te parabenizar, porque eu sei quanto é difícil esses casos e ter que analisar documentalmente tudo. O voto ficou muito bom, então eu acompanho a relatora. Obrigada. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Também acompanho a relatora, está bem claro, bem explicado, parabéns pela redação. Conselheira Cinta Helena, como vota? Sem som. Quem é agora? Renato, parabéns, Renato, pelo voto.
Muito bom, acompanho. A Cíntia, para mim, está congelada, não sei para vocês. Congelou. Agora ficou preto. Mas deu para ouvir ela voltando, né? Obrigada. Deu para ver? Parabéns, Renata. Obrigada. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Eu também acompanho o relator e cumprimento pelo excelente voto. Acho que o sujeito passivo não merecia um voto tão robusto. Tamanha é a fajutice do cara, né? Conselheira Thaís Laurentiis, como vota? Bela estreia, Renata. Obrigada, Thaís. Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho, eu também, primeiro voto de interposição fraudulenta não é fácil mesmo. Eu acompanho. Algumas noites sem dormir aqui para saber se, enfim. Mas no final deu tudo certo. Então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E tem 211. Ok, pessoal. O próximo a ser votado agora vai ser o item. Eu vou falar agora desse Cristal Alimento, Val. Tem um acompanhamento, não é isso que você vai falar? Isso, 275 a 278, ela já se encontra na sala de espera, tá? Ela já está na sala de espera, né? Então a gente vai. Pode convocar ela, por favor, então? Presidente, enquanto a gente está aguardando a patrona, só indicar que o 212, Cervejaria Petrópolis, 213, Cervejaria Petrópolis, foram retirados de pauta a pedido da contribuinte da PGFN. O 214, Prêmio Importação, foi retirado por solicitação da PGFN, da relatoria da conselheira Cíntia, os dois primeiros de relatoria da conselheira Renata. Isso. Ok. Obrigado. Agora nós vamos julgar qual? Agora é o meu 275, Cristal Alimentos, da minha relatoria. 278, de relatoria de Maísa. Esse é aquele que eu pedi vistas, né? Esse. Você está mantendo aquele mesmo voto, né? Eu não tenho nem muito a falar, não, viu? Já adianto. É daqui de Goiânia, esse Cristal. Vai ter que falar porque é vocês que lembram, a gente não está lembrando, não. Vocês vão ter que lembrar a gente. Não, pode deixar que eu vou fazer o mesmo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa turma. Vamos julgar o processo dos itens 275 a 277 da pauta, Cristal Alimentos, a 278 da pauta, Cristal Alimentos de relatoria da conselheira Maísa. A conselheira vai ler o relatório, se bem que é só acompanhamento, né? Que a senhora vai fazer, né? Sim, o processo foi retirado. Pediu vistas, né? Nós estamos... Tá ok. Eu acho que quem votaria aqui agora seria... Como tem uma nova composição, presidente, eu vou ter que, pelo menos, explicar um pouco a situação e qualquer coisa, dependendo de como for a discussão, acho que a patrona até, eventualmente, poderia ter uma oportunidade de fazer uma nova sustentação, que ela fez a sustentação, não foi isso, patrona? Perdão. Sim, exatamente. Foi feita a sustentação encaminhada via vídeo. Isso. Até a patrona está grávida, eu lembro dessa situação, então ela tinha feito a sustentação por vídeo, e eventualmente se tiver alguma consideração, eu acho que eu já poderia entrar direto no voto, presidente, para explicar algumas situações. Maísa. Oi. Eu acho que talvez seja só importante constar que você já leu o voto, acho que o Pedro que acompanhou, e aí eu pedi vistas, não foi isso? Foi isso. Tá, pronto, era só isso que eu queria lembrar. Então, a principal questão aventada no recurso voluntário é em torno da nulidade da decisão recorrida face à manutenção do despacho decisório nulo.
A empresa reitera suas razões, evidenciando que, desde a prolação do despacho decisório, não consegue compreender quais foram as glosas perpetradas pela fiscalização, considerando a planilha disponibilizada e o relatório de auditoria. Então, basicamente, até para os conselheiros que não estavam, e para aqueles que estavam, para a gente relembrar, eu fui entrando nas planilhas e tentando identificar as glosas e mostrando que realmente há essa nulidade aqui do despacho decisório. Então, eu entrei no arquivo que consta do processo e até foi por isso que o Renan pediu vista, porque ficou complicado de olhar ali na própria sessão de como que ficaria isso, né? Então, eu vou ler aqui mais para baixo, vou ler aqui a partir da página 6, alguns pedacinhos só para o pessoal conseguir entender. O relatório de auditoria identifica 3 razões para a glosa dos créditos: a impossibilidade da tomada de crédito sobre despesas de frete na aquisição de bens e insumos sujeitos à alíquota zero, a falta de comprovação de despesas geradoras de crédito da não cumulatividade e glosa de créditos extemporâneos. De pronto, atentando-se exclusivamente para o relatório de auditoria, insta a mencionar que não consta do processo uma planilha com a relação de documentos ou operações que não teriam sido confirmados em sua plenitude pela fiscalização, prejudicando severamente a compreensão da razão da glosa 2 acima identificada. Com efeito, a fiscalização apenas afirma que algumas operações não teriam sido confirmadas, sem trazer uma relação de notas fiscais ou operações que foram desconsideradas. Da mesma forma, especificamente quanto ao item 3, observe-se que a fiscalização não trouxe uma planilha que demonstre sua afirmação que os créditos extemporâneos solicitados pelo sujeito passivo teria sido utilizado em período próprio. Com efeito, a fiscalização afirmou no relatório de auditoria: uma vez que os arquivos fiscais apresentados contemplam a totalidade das operações, apurou-se os créditos mensais conforme data de entrada no estabelecimento e de acordo com o mês que se referiam. Após o desconto, chegou-se ao efetivo valor correspondente do crédito de cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que para cada mês analisado utilizou-se todo o crédito a ele pertencente. Assim, uma vez que o sujeito passivo apresentou os arquivos fiscais referentes aos meses anteriores, a fiscalização afirma que os créditos mensais foram apurados, abro aspas, conforme data de entrada no estabelecimento e de acordo com o mês que se referiam, bem como dos correspondentes débitos, sendo que após o desconto dos créditos, chegou-se ao efetivo valor do correspondente crédito da não cumulatividade de cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo. Com isso, afirma a fiscalização que os créditos foram utilizados no momento correto, não remanescendo créditos extemporâneos a serem aproveitados no trimestre sobre a análise. Entretanto, as planilhas apresentadas pela fiscalização não trazem essa análise, não sendo possível confirmar se efetivamente a fiscalização procedeu com essa análise do aproveitamento do crédito na época própria. Possivelmente a razão da ausência de elementos, demonstrando a análise do aproveitamento do crédito temporâneo, que o sujeito, em suas defesas administrativas, enfrenta tão somente a alegação da fiscalização no sentido de que os documentos fiscais deveriam ter sido retificados para a tomada do crédito extemporâneo, que é o DACOM e a DCTF, pleiteando exatamente essa análise com base nos documentos contábeis e fiscais apresentados no curso da fiscalização. Então, assim, eu não sei, eu posso ir lendo um a um de novo, eu vou lendo pelo menos as partes em destaque aqui para a gente, eu não vou ler o voto integral, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Quem não estava na votação passada foi o conselheiro Marcos, só, né? E o Paulo. Paulo também não? Não. Então, é bom ler mais detalhadamente, né, para eles entenderem. A planilha da PIS, se vocês olharem lá, é um crédito, é uma planilha não paginável, né? Não é possível precisar com clareza qual a origem dos valores apurados pela fiscalização na ação fiscal, sendo que as glosas foram perpetradas pela fiscalização sem identificação clara no relatório de auditoria. E aí eu vou mostrando para vocês onde que eu fui identificando isso. Quando você olha a planilha, a gente consegue ver que a fiscalização glosou o crédito na linha 3 da ficha 6A, referentes aos serviços utilizados como insumo, sem trazer qualquer justificativa no relatório de auditoria. E ali eu coloco o que é, não consigo entender. Não é possível identificar ao certo quais foram as notas fiscais objeto de glosa trazida no item 1 do relatório de auditoria.
ainda sem trazer qualquer justificativa, a fiscalização procedeu com ajuste negativo do crédito na linha 23 do DACON, sem fazer justificativa para tanto, ou mesmo identificando quais as operações que teriam sido objeto de ajuste. Então, eu coloco aí para vocês, no voto mesmo, a planilha que a fiscalização elaborou, e eu destaco esses pontos que a fiscalização não identificou qualquer razão do porquê que aquilo ali não teria sido considerado e teria sido glosado, né, nesse comparativo total da DACON e os valores apurados de diligência. Então, a fiscalização também reclassificou operações como se correspondessem a crédito presumido na linha 26, sem elucidar ou trazer qualquer fundamento normativo para tanto. Não é possível identificar de forma clara quais teriam sido as operações objeto de reclassificação, mudando do crédito básico para crédito presumido. E até a decisão recorrida buscou trazer um fundamento normativo quanto a isso, lá na ADI 15 de 2005, falando que pode ter essa mudança do crédito presumido, quais que seriam o objeto de crédito presumido, mas a gente não tem nada no despacho decisório quanto a isso. Então, eu falo que até a decisão recorrida mesmo viu que teve uma deficiência na motivação e tentou corrigir. Da mesma forma acontece isso para outros meses, de agosto e setembro. Eu coloco aí de novo a planilha para vocês verem, que também tem essas mesmas questões e algumas questões adicionais, tipo de devoluções de vendas sujeitos à alíquota de 1,65. Também tem a questão do crédito extemporâneo nessas duas competências. Então, por causa disso, eu estou entendendo que tem uma nulidade realmente por prejuízo da defesa, do artigo 59, 2 do decreto 70.235, trago doutrina para respaldar, falo que não aplica para o despacho decisório a vedação do artigo 146 do CTN, que é só aplicável para o lançamento de ofício, e que seria pertinente esse novo trabalho fiscal. Então, ante o exposto, eu voto no sentido de dar parcial provimento a recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederam. É como voto, presidente. Ok, eu queria saber se a conselheira Cíntia está ouvindo a gente, ou está fora do ar. Eu estou. Não está aparecendo na... Não, não estou te vendo, não. Eu não estou, pelo menos. Para mim, ela está congelada. A imagem. Tá preta a tela. Eu vou sair para entrar, ou vou aguardar. Aí, entra de novo. Uma pergunta, Maísa. A DRJ manteve o despacho decisório? Eu não vi nada sobre a DRJ ali. Manteve. Não, você comentou que ela mudou, que ela tentou justificar lá, né? Isso, ela tentou mostrar que, olha, aqui realmente dá para você identificar que teve isso, isso e isso. Por exemplo, uma das questões que ela fala é que teve alteração de crédito presumido. Isso então, eu vi. dá para ver claramente pela planilha que teve alteração de crédito presumido. Ela até fala isso, olha, eu consigo ver. Só que ela não tem fundamento nenhum no despacho decisório. Até no relatório, Paulo, para você ficar mais tranquilo, eu tentei identificar o que a fiscalização foi fundamentando. E eu, pelo menos, não achei nada dessa questão do crédito presumido, não. É uma das questões só, né? Me causa bastante espécie esse caso aí, porque é fora do padrão, né? Um trabalho tão mal feito, que não é o normal, né? Eu nunca me deparei com um trabalho assim, e mesmo assim ainda sancionado pela DRJ, né? É bem curioso esse caso aí, mas eu estou acompanhando o teu entendimento. Mas isso aqui, eu posso estar enganado, eu acabei de abrir o processo, né? Isso aqui é um despacho decisório eletrônico, né? Mas tem uma informação, você olhar aí... Eu estava só olhando, eu só olhei o despacho, mas não deu tempo, assim... É um relatório de auditoria do crédito. Tem anexo ao despacho decisório eletrônico. É um trabalho de auditoria detalhada, que ele informa lá no sistema e sai o despacho eletrônico, né? Mas foi feito uma auditoria detalhada. E, Marcos, até eu te peço desculpa, porque no meu voto anterior eu tinha feito referência às folhas. Só que como é um processo repetitivo, eu já acabei tirando aqui, desse daqui, como eu já tinha lido, eu acabei tirando as referências, mas tem um relatório de auditoria do crédito,
que identifica as Achei razões. ele. Achei ele. É que eu vi só lá em cima os dois, o despacho decisório e o anexo. Que hora que eu consegui abrir o relatório de auditoria? Beleza. E um fato a mais aí na nossa análise é que o Renan pediu vistas, criteriosamente como abonou o entendimento da Maísa, né? O que dá mais tranquilidade ainda para nós, apesar de estar muito bem feito o voto da Maísa, mas o Renan ainda foi lá e ele sancionou, então, o voto da Maísa. Eu tinha esquecido até de colocar o voto visto na pasta, eu já coloquei. Mas não precisa nem se dar o trabalho de olhar, não, gente, porque é o único ponto que eu vou trazer para a Maísa, até como uma sugestão, não só para a Maísa, mas para o colegiado, assim. Primeiro, por que eu pedi vistas, eu acho que a própria Maísa já disse, e é até engraçado um pouco, que eu lembro que eu conversava com a nossa saudosa Maria, que eu apelidei alguns votos de voto caminhão. O que é o voto caminhão? É aquele que ninguém discute e chega muito rápido em você, ele lhe atropela e você ainda está tentando entender o que é que está acontecendo, e foi por isso que eu pedi vistas. Eu estava com um arquivo não paginável de 11 planilhas diferentes, com várias e várias notas fiscais e outras alterações, e eu estava tentando entender quando a posição chegou até mim para eu votar, eu vou achar melhor pedir vistas, que aí eu dou uma olhada com calma para verificar. E, assim, o ponto que eu gostaria de destacar, que me fez assim, ter certeza dessa questão do prejuízo ao direito de defesa, eu acho que você citou bem, mas é a questão do crédito presumido. Eu acho que a partir do momento em que existe uma reclassificação de um crédito básico em crédito presumido, o mínimo que se espera é que no relatório fiscal você diga para o contribuinte, olha, eu modifiquei para o crédito presumido. Não existe nem a palavra presumido no relatório fiscal, então eu acho que isso acabou colocando o contribuinte em uma posição desfavorável, né? Eu acho que nesse ponto fica comprovado o prejuízo ao direito de defesa que foi colocado pela relatora. E nos outros pontos também, apesar, Maísa, de eu ter me dado o trabalho de pegar todas aquelas planilhas e eu entendi o trabalho que foi realizado pela auditora, ela pega as notas fiscais informadas pelo contribuinte, pega o CST, pega a linha e vai somando, e ela vai reclassificando naquelas linhas do DACON de acordo com o somatório das notas fiscais. Entendi, inclusive, o caso do crédito presumido, porque o contribuinte colocou no Código de Situação Tributária, e aí é uma coisa muito específica, colocou o CST 67, que é justamente o Código de Situação Tributária de crédito presumido, e tudo bem que a auditora fez o trabalho que eu acho que deveria ser feito, só que isso deve ser posto ao contribuinte. O ato administrativo, ele tem que ser motivado e ele tem que ser exposto para que o contribuinte tenha condição de se defender. Eu acho que esse foi o ponto principal. E o único ponto, assim, mais que talvez não me faça acompanhar na integralidade, e eu até queria te colocar como sugestão, é nessa questão do crédito extemporâneo. Por que nessa questão do crédito extemporâneo? Você traz, até da própria emenda, que glosou o crédito extemporâneo sob a afirmação de que eles teriam sido utilizados na época própria, sem a correspondente demonstração. A minha preocupação, mas é que esse entendimento me faz parecer de que seria do fisco a responsabilidade de comprovar a utilização do crédito extemporâneo. E o que eu até coloquei no meu voto vistas, mas que não preciso nem se dar o trabalho de olhar, eu vou explicá-los. Que eu até digo, olha, eu tenho uma posição minha própria vencida, que é bem mais restritiva sobre crédito temporâneo, mas eu trago o seguinte, olha, inclusive nas ocasiões em que eu saí vencido, o colegiado sempre identificou que cabe ao contribuinte a prova de que esse crédito extemporâneo não foi utilizado, e não o contrário. Então, não caberia ao fiscal dizer, olha, eu vou glosar porque você utilizou lá em 2008, 2007. Não é esse ponto. Caberia ao contribuinte fazer isso. E pelo que eu notei desse despacho decisório e das próprias explicações do auditor, ele disse o seguinte, olha, aqui não vai ter esse problema porque eu estou utilizando só as notas do período, ou seja, o que o auditor está fazendo? Está usando a rigor a letra da Lei 10.637 e 10.833, que diz que são utilizadas as aquisições efetuadas no mês. Então, é isso que o auditor fez. Então, esse ponto, que é do crédito temporâneo, é o único que eu não concordo que você utilizou como um motivo para nulidade,
mas no final das contas eu acompanharia da mesma forma. Eu acho que o ato administrativo em si, ele causou um prejuízo ao direito de defesa do contribuinte e me faria concluir da mesma forma que você concluiu pela nulidade e o retorno à unidade de origem. Até, Renan, eu imaginei que seria isso, mas sabe por que eu quis colocar? Eu fiquei muito incomodada com a forma como foi essa frase que ela fala, que ela está utilizando o do período, né? Isso ficou muito confuso. Então, assim, eu não sei, porque ela fala no início, lá no inicinho, eu acho que você deve ter visto isso, que eles apresentaram todos os arquivos. Então, fica parecendo que ela voltou lá e viu que eles não utilizaram o crédito, mas que não poderia tomar na época própria porque não retificou da CON e da CTF. Dá a entender que seria isso. Tanto que eles, na defesa deles, eles falam assim, olha, eu apresentei todo o meu arquivo contábil para fiscalização. Eles analisaram isso. Só que não está claro se... então, assim, realmente, eu achei que ficou tão confuso essa parte, que eu falei, eu vou ter que colocar alguma coisa sobre isso, porque para mim ficou confuso. Eu não consegui entender se eles realmente fizeram essa análise, se isso não foi feito, e eu imagino que, eu concordo com você até, que não caberia a fiscalização fazer isso, mas pelo que ela colocou aqui, não ela ou ele, não sei, não vou nem falar, mas pelo que o fiscal colocou aqui, dá a entender que sim, que teria feito uma análise lá atrás do período próprio e que não teria sobrado crédito. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que não deveria ter sido feita essa análise, se fosse para negar, então que negasse pelo motivo da CON e da CTF, e aí o sujeito poderia discutir em relação a isso, que eu até falo, eu não concordo com esse posicionamento, mas trouxe, além disso, outras coisas, outras questões. Então, por isso que eu acho que corroborou, a meu ver, a nulidade. Eu posso tirar, Renan, para você ficar mais confortável, da ementa, porque aqui, o que eu coloquei aqui, eu acho que ficou claro aqui, principalmente aqui nessa parte, quando eu falo que a fiscalização, como que eu coloquei aqui, ó. Eu estou até na sua... não aparece a folha para mim, mas onde você trouxe a transcrição do relatório fiscal? Isso. Então, porque para mim, mas o que me parece da sua ideia é que você coloca... Desculpa. Especificamente, quanto ao item 3, observe-se que a fiscalização não trouxe uma planilha que demonstra sua afirmação que os créditos extemporâneos solicitados pelo sujeito passivo teriam sido utilizados no período próprio. Então, eu não acho que é esse o ponto, entende? Não é isso que a fiscalização deveria fazer. E quando ela traz, e aí até o trecho que você traz, coloca em negrito, uma vez que os arquivos fiscais apresentados contemplam a totalidade das operações, apurou-se os créditos mensais conforme data de entrada no estabelecimento e de acordo com os meses a que se referiam. Essa é justamente a letra da lei. A lei diz, de acordo com a aquisição. Não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que para cada mês analisado, utilizou-se todo o crédito a ele pertencente. Que é justamente o que ela faz, porque isso é um paradigma. E o que ela está falando? Olha, todos os períodos que eu analisei, todo o crédito foi utilizado, então não tem nem o que eu trazer desses outros períodos para cá. Então, mas o que ela está querendo dizer é isso. Então, se tem essa afirmação, é porque aí não tem crédito extemporâneo mesmo. Eu só estou querendo te mostrar o seguinte, se com essa afirmação dela, categórica, ela está afirmando categoricamente que ele não tem, ele não tem nem o que retificar em DACON, DCTF, porque ela viu na contabilidade dele lá atrás que ele não tem o direito a crédito, porque todo aquele crédito lá atrás foi utilizado. Só que ela fez uma afirmação para mim aqui, categórica, porque fala que não tem crédito extemporâneo, porque todo o crédito do período foi utilizado. E que o contribuinte, ele simplesmente fala assim, olha, eu não retifiquei DCTF, mas eu tenho crédito extemporâneo. Então, assim, eu não estou nem dando provimento para o que o contribuinte falou. Eu só estou querendo mostrar assim, olha, se você quer falar categoricamente que não tem crédito extemporâneo, uma vez que para cada mês analisado utilizou-se todo o crédito a ele pertencente,
ela está afirmando categoricamente como se houvesse, e o período da fiscalização não foi só desse período aqui, tanto que a gente tem aqui vários paradigmas referentes a ele. Então, eu achei realmente mal feito nesse ponto, por ela ter afirmado isso categoricamente. Então, se afirmou isso, então me mostra que você fez. Se não quiser, então não coloca isso. Se não quiser fazer a análise. Eu entendi seu ponto, eu acho que já ficou bem claro. Eu te acompanharia pelas conclusões, porque eu tenho uma outra interpretação disso que ela falou. Para mim, o que ela está dizendo é o seguinte: olha, nesse todo esse período fiscalizado, eu utilizei o crédito inteiro. Não tem crédito sobrando, então não haveria crédito temporâneo. Então, eu acho que é só nesse ponto, e seria simplesmente te acompanhar pelas conclusões quanto aos créditos temporâneos, porque me preocupa um pouco essa ideia em si, porque pode ser interpretado como uma inversão do ônus da prova. Eu sei que não é isso que você queria colocar, mas eu sei exatamente, mas como me preocupa um pouco, eu me sinto mais confortável, então, acompanhando pelas conclusões nesse ponto, tá? E o último ponto, assim, que é só para te ajudar mesmo, que nos itens 1 e 2 de glosa, né, que seria dos fretes, né, de alíquota zero e a falta de comprovação. Uhum. Eu encontrei essa tabela que estaria delimitada, essas glosas do item 1 e 2, está na página 27 da manifestação de conformidade. Na verdade, quem juntou essa planilha no processo foi o próprio contribuinte. Uhum. Só que ela não, de forma alguma, ela tá vinculada com essas diferenças que nós estamos aqui discutindo. Elas são notas completamente diferentes disso tudo que a gente está tratando, de bens insumos, serviços insumos, tem ajuste negativo, enfim, tem muitas modificações, e não são elas que estão tratadas nessa planilha. Tá? Então, é só esse o ponto, que existe, sim, uma planilha de cada uma dessas glosas, mas que ainda assim permaneceria o prejuízo ao direito de defesa. O do item 1 eu até não entrei, até você pode olhar, no voto eu não falo nada sobre isso, que é de prejuízo de defesa, do item 1. Teoricamente, a gente poderia julgar isso, então eu até não coloco isso no voto. Tá ótimo. Exatamente porque tinha essa planilha. Tá bom. Tá? Ok. Alguém quer mais algum esclarecimento? Não? Então vamos ao voto. Conselheiro Silvio Renan, como vota? O presidente acompanha a relatora pelas conclusões, unicamente em virtude dos créditos extemporâneos, que eu tenho uma posição diferente, mas a conclusão é a mesma pela nulidade do despacho decisório. Ok. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Cíntia Helena, como vota? Com a relatora. Conselheiro Paulo Regis, como vota? Acompanha a relatora. Conselheira Renata Bilim, como vota? Com a relatora. Ok. Conselheira Thaís de Laurentino, como vota? Acompanha, presidente. Eu esqueci de trazer uma consideração. A gente está anulando, a gente só anula, a gente não manda fazer outro? Não, né? Nesse caso. Manda fazer outro. Porque no dispositivo está só anulando. Anular. Posso colocar de outro. Como? Anular para que seja feito novo? Normalmente a gente coloca no dispositivo, né? Isso. Mas Determinando que a unidade competente profira novo despacho. Até na emenda, novo despacho decisório, não? Para mim que tinha isso. Eu coloquei isso, mas não determinando. Eu coloquei na conclusão. Determinando. Como é que ficou? Acho que a Cíntia que teve um voto desse agora, recente. Como que ficou? Ou foi você, Thaís? Eu particularmente tenho dúvida quanto a esse ponto, porque eu acho que é uma prerrogativa da unidade de origem fazer ou não novamente um despacho decisório. Não sei se a gente tem esse poder hierárquico de determinar que eles façam um novo despacho decisório. Já tive essa dúvida antes. Mas ele fica sem homologação daí? Hã? Do crédito que ele pediu? Se ela não fizer outro despacho decisório, vai homologar tacitamente. Mas a prerrogativa é deles de voltar à questão ou não. Esse é o entendimento que eu tenho. Mas e o ressarcimento, se tiver saldo? Novamente, aí por provocação da parte,
vai ser feito um novo despacho decisório. O que eu cogito é se a gente tem esse poder hierárquico de determinar que a unidade de origem faça o trabalho, né? Imagine que não há ressarcimento. Pode ser que não interesse mais e homologa tacitamente em virtude da programação da unidade de origem. É esse o foco que eu tenho. Mas tem vezes que a gente faz declara a nulidade a gente lá na turma mesmo, determina que seja proferido novo despacho decisório. É uma consequência, né? Vamos dizer assim, da nulidade. Na Gerdau, a gente fez isso. Eu vou só complementar, igualzinho a gente fez o da Gerdau. Não tem problema de fazer. Eu acho que não é o caso, mas podemos fazer, não tem problema. Eu coloco aqui, ó. Então, tem uma diferença quando é a DRJ, que a gente está anulando o despacho da DRJ. É uma situação um pouco diferente. Uhum. Quando manda lá o despacho decisório lá na origem, tem essa peculiaridade, mas não tem problema, pode fazer. Tenho umas dúvidas quanto a isso. Eu vou colocar só assim, para declarar a nulidade do despacho decisório zarado, afetando as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem. A Cíntia caiu, tá? Então, a Cíntia caiu. Mas ela já votou, não? Ela caiu agora. Nesse minuto você estava falando. Renan, eu posso colocar conclusões quanto aos créditos extemporâneos? Perfeito. Então já foi proclamado o resultado, né? Acho que a Thaís ainda não votou. Não, eu acho que era só o Pedro que estava faltando, gente. Eu votei, eu só fiz a observação sobre o dispositivo. O Pedro já tinha votado, né? Anteriormente. Não. Esse trabalho até foi feito por uma conhecida minha aqui de Goiânia. Vai ter que retrabalhar. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório zarado, afetando as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem. O conselheiro Silvio Renan acompanhou a relatória pelas conclusões quanto aos créditos extemporâneos. Acompanhou o julgamento pela recorrente a doutora Claudionora de Souza Santos, OAB Goiás 34613. Ok. Ok, doutora, obrigado. Obrigada a todos, uma boa tarde para vocês. Boa tarde também. O próximo item da pauta, pessoal, seria MAB Brasil, de relatoria da conselheira Cíntia. E ela está com problema de conexão, né? A gente vai ter que aguardar. Vocês querem um intervalozinho aí para até 10 minutos? Vou botar 10 minutos. 10? Claro. 10 minutinhos. Daqui a 10 minutos. Para a gravação, presidente. Isso é da gravação, por favor.